Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos estar aí realizando uma aula um pouco diferenciada, uma vez que estarei acompanhando a Ana Paula na Igreja na Vila do Pantanal, na manhã do dia de hoje. Então, nós antecipamos o estudo, dessa aula ou a aplicação dela. E essa aula está sendo postada agora para vocês, para que nós não venhamos estar atrasando ainda mais o nosso calendário. Eu acredito que não vamos ter aquela interação, como temos todos os domingos, mas o ensino, a aplicação do ensino, ela não vai deixar de acontecer. A você que está acessando aí essa aula, abra aí a sua revista Voz, na página 20, revista Voz, página 20. Nós vamos hoje estar aplicando a lição 3, A Guerra no Mundo Angelical, primeira parte. Acabei de chegar do café da Regional 7, aproveitei o traje que eu estava, não tirei, só tirei aqui a lapela do colarinho. E para ganharmos tempo, vamos estar ingressando aí nessa lição 3. Amém? Você está lá, página 20, posso ler o versículo, Fundamentos. Vamos lá, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 11 e 12. O segundo versículo que nos serve de fundamento, Marcos 1, 21 a 27, e eu leio. Acompanhe comigo, página 20. Depois entraram em Cafarnaum logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído do espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de de perguntarem entre si: "O que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." Marcos 1, 21 a 27. Oremos ao Senhor. Pai, fala conosco, Deus, através dessa lição da nossa EBD. Ministra nosso coração nesta manhã, Senhor. Derrama a tua unção, a tua graça, a tua sabedoria sobre nós, para que possamos, ó Deus, receber o ensinamento e para que possamos, ó Deus, absorver esse ensinamento e, acima de tudo, colocá-lo em prática. Abençoe cada pessoa que está, ó Deus, acessando a esse vídeo. Fala ao coração de cada uma delas, ó Pai. É a oração que nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. E se você crer, diga amém. Temos aqui na página 21 o versículo para gravar
E o versículo para gravar é 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para destruir. Então, que você possa gravar aí esse versículo e que você possa ser realmente uma pessoa sóbria e vigilante. Temos aí os versículos aí que vamos levar para casa e durante a semana você poderá acessá-los lá no nosso grupo do Facebook. Vamos conversar? Na introdução eu leio, página 21. O mundo espiritual que nos rodeia e guerreia contra nós. Acompanhe atentamente. Ao nosso redor existe um mundo de espírito muito mais poderoso também, mais poderoso e com recursos diferenciados daqueles que compõem e são visíveis ao mundo terreno natural, no qual habita a humanidade. Alguns deles se interessam pelo nosso bem-estar, mas outros têm a tarefa de nos fazer mal. Esse parágrafo foi retirado do livro Teologia Sistemática, Angelologia, a Doutrina dos Anjos, que é do nosso bispo, de autoria do bispo Martinho Lutero, que é o autor dessa lição. Tais espíritos influenciam pessoas desde a opressão, que lhes afeta o estado de espírito, até mesmo a decisões a serem tomadas por elas. Esses seres espirituais habitam ao nosso redor, por isso conhecem os nossos hábitos, o que os faz tão atuantes em centros espíritas, em suas sessões mediúnicas, ao falarem em nome de outras pessoas. Nestas duas próximas lições, aprenderemos sobre o que a Bíblia revela sobre o exército de anjos caídos que nos rodeiam e contra o qual devemos guerrear constantemente usando a armadura de Deus. Essencialmente, os anjos caídos continuam sendo anjos, tendo características semelhantes àqueles, com exceção dos diferenciais morais que os distinguem. Dentre suas características gerais, podemos mencionar as que seguem. Antes de nós vermos as características gerais dos anjos caídos ou demônios, quero destacar aqui duas coisas que o bispo Martinho Lutero ele fala aqui nessa introdução. A primeira é essa questão do diabo saber quem somos. Né? O diabo sabe quem somos. O diabo sabe quais são os nossos gostos. O diabo sabe em que podemos cair e pecar contra Deus. Por isso, quando ele vem nos tentar, ele vem de forma astuta, de maneira astuta. Na semana passada falamos do momento em que Jesus foi tentado. Ou seja, o diabo sabia que Jesus estava com fome. 40 dias sem comer, sem beber. E o que o diabo fez? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo, ele sabe, ele nos conhece, ele sabe daquilo que é a nossa necessidade. E ele sempre vai tentar em cima das nossas necessidades, das nossas fraquezas. O bispo aqui diz que em centros espíritas, os demônios, eles se fazem bastante atuantes e enganam muitas pessoas. Por quê? Por conhecer o ente querido que morreu, o ente querido daquela pessoa que morreu, o diabo, numa sessão mediúnica,
incorpora lá na pessoa que está dirigindo essa sessão e fala algumas coisas exatamente que aquela pessoa que morreu, ela fazia, prendendo assim a atenção da pessoa que está lá, do familiar. Por que o diabo consegue acertar em cheio aquilo que aquela pessoa fazia? Porque ele conhecia a pessoa, né? Porque ele conhecia os hábitos daquela pessoa. Então, nós precisamos ficar atentos com isso. Às vezes, parece que é ouro, mas não é ouro. Há um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. E o diabo, muitas das vezes, ele engana as pessoas mostrando, né, uma aparência de santidade, uma aparência de verdade, quando você vai realmente observar, essa verdade é uma verdade com V minúsculo, ou seja, uma mentira. Então, precisamos estar atentos, né? O próprio versículo que aqui foi nos deixado para nós gravarmos sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo ele vive ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando alguém para tragar, e nós precisamos ficar atentos, ok? Até aí tudo bem? Você conseguiu acompanhar aí a introdução? Você concorda aí com o nosso bispo que nós temos ao nosso redor um mundo de espírito muito mais populoso e mais poderoso, com recursos diferenciados que compõem e são visíveis ao mundo, ao nosso mundo natural? Você concorda com isso? Você acredita nisso? Saiba que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo físico. E isso nós precisamos ficar atentos. Ok? O bispo, ele diz que existem algumas características gerais, né, que os anjos decaídos, eles possuem. E a partir desse momento, nós vamos estar mencionando algumas dessas características gerais que os demônios possuem. No tópico 3, na página 22, eu leio a primeira característica geral dos demônios. Os demônios, eles têm personalidade. Os demônios, ainda que usando os corpos que possuem ao seu bel prazer, sabem como se comunicar de maneira racional e até mesmo argumentativa. Podemos ver isso em Lucas 8, 26 a 28, o versículo que diz: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com uma voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Você vê aí que o demônio ele se prostrou, ele falou com uma voz forte e ele fez um pedido a Jesus: eu peço que não me atormente. Ou seja, esse demônio, apesar de ter possuído o corpo, né, desse Gerazeno, ele tinha uma personalidade própria. No tópico 4, nós lemos que os demônios também têm inteligência. Não é porque se rebelaram contra Deus que aqueles anjos não eram inteligentes. Na verdade, faltou aos mesmos sabedoria. Isso pode ser visto em várias rebeliões que ocorrem em igrejas, em todo o mundo, quando liderados, ainda detendo inteligência e algum conhecimento bíblico, decidem se levantar contra as suas lideranças, não aceitando estarem submissos a elas. O que falta a essas pessoas é o temor, que é o temor de Deus, ou temor a Deus, que é o princípio da sabedoria.
As pessoas que dentro das igrejas se rebelam contra as suas lideranças, muitas vezes são pessoas inteligentes, são pessoas que até têm um conhecimento bíblico, e por que não dizer, são pessoas que até têm um chamado, sim, elas têm um chamado da parte de Deus, mas pelo fato de não saberem esperar o tempo de Deus nas suas vidas, o que é que elas fazem? Elas agem com falta de sabedoria e se rebelam contra as suas lideranças. Elas agem com falta de temor e acabam se insurgindo contra os seus líderes. São pessoas que literalmente, estão sendo dominadas e direcionadas não pelo Espírito de Deus, mas por um espírito demoníaco. Deste modo, os demônios também demonstram inteligência, tendo uma percepção real, não apenas sobre com quem estão lidando, como também as consequências que podem ser colhidas através de tal confronto, como foi o caso de Jesus em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Aqueles demônios ali, né? O demônio que, na verdade, o homem que entrou possuído de um espírito maligno, né? De um espírito imundo, ele era inteligente. Ou seja, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia, tanto que sabia que ele declarou ali em alta voz: "Eu sei muito bem quem você é. Tu és o Santo de Deus." Então não pense que os demônios são burros, de forma alguma. Além de serem inteligentes, eu repito, eles são astutos. E nós precisamos estar atentos a isso. No tópico 5, ainda na página 22, eu leio que os demônios são sensíveis ao sofrimento. Ainda que sejam malignos e cruéis, especialmente ao possuírem corpos, onde procuram extrair ao máximo o sentimento de prazer, os demônios possuem sensibilidade. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: "O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço que não me atormente." Lucas 8, 28. Note que o termo utilizado, o termo raçanices, é oriundo da palavra rassanos, cujo significado é tortura, indicando que os demônios têm consciência do grande sofrimento que irão experimentar após o juízo. Ou seja, os demônios, ou o próprio diabo, ele sabe que após o juízo, eles vão realmente viver uma vida, né, se assim posso dizer, ou uma eternidade de juízo, né, de dor, de ranger de dentes, de fogo e de enxofre. Porque os demônios, eles são sensíveis ao sofrimento. No tópico 6, já na página 23, lemos que os demônios, eles têm vontade própria. Os demônios não são robôs. Como os anjos, eles foram dotados de livre arbítrio, o qual utilizaram ao se rebelarem contra Deus. E deste modo se adaptam às realidades que experimentam e tomam suas decisões pautadas em suas próprias vontades, como podemos perceber no pedido feito a Jesus em Lucas capítulo 8, versículo 30 ao 32. Os demônios, eles têm vontade própria. Jesus perguntou a ele: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião." Isto porque eram muitos demônios.
muitos demônios que tinham entrado naquele homem. Eles pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Há uma outra passagem em um dos evangelhos que diz que os demônios pediram que Jesus não os expulsasse daquela região. Ou aquela legião de demônios que estava atormentando aquele gadareno, eles queriam permanecer ali na Decápolis, naquelas 10 cidades ali, atormentando outras vidas. E se Jesus os ordenassem a eles que eles fossem para o abismo, eles iriam ser banidos ali daquela localidade e não iriam poder mais atormentar vidas como eles vinham atormentando a vida do endemoniado gadareno. Porque os demônios, eles têm vontade própria. É fato que isso aqui é uma realidade que nós podemos observar também na vida das pessoas que carregam em seus corpos demônios, ou seja, nas pessoas que, segundo lá no Espiritismo, são cavalos, São cavalos, estão aí carregando demônios em suas costas. Geralmente essa pessoa, ela não consegue se conter no que diz respeito à imoralidade sexual. Muitas dessas mulheres que carregam aí a pombagira, elas são dadas a uma vida de prostituição. Não conseguem parar com o marido, às vezes tem 5, 6, 7 homens. Homens que estão lá trabalhando como pais, mães de santos, estão sendo possuídos ali por demônios, transformam-se em homossexuais, não conseguem agir de forma natural, foram criados por Deus como homens, mas acabam se levando ou se dando uma vida de homossexualismo. E por aí vai. Pessoas que, pelo fato do demônio estar montado nas costas delas, vamos usar esse termo, fazendo ela de cavalo, entram para a vida do tráfico e não conseguem mais fazer a sua vontade. Por quê? Porque estão sendo submetidas à vontade própria do demônio, do espírito maligno que está a possuindo. Os demônios, eles têm vontade própria. E eles jamais vão desejar que nós venhamos fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus. Mas ele sempre vai querer nos conduzir. Se caso ele vier nos possuir, ele vai querer conduzir-nos ou conduzir a pessoa a quem ele possui a fazer a sua vontade, a vontade dele, a vontade de Satanás. Que ele jamais nos possua e que nós não venhamos nem fazer a nossa vontade, mas que venhamos fazer a vontade de Deus. Amém? Até aí tudo bem? Está conseguindo acompanhar? Estou indo muito rápido? Coloca aí no comentário aí, vai lá. No tópico 7, eu leio que os demônios são moralmente impuros. Eles são moralmente impuros. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos ou impuros. A palavra aqui para impuros ou imundos é acataron, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Isso está registrado em Mateus 10:1. Os espíritos contra os quais os seus discípulos devem confrontar com autoridade e poder são denominados acataron, uma declinação oriunda da junção da partícula negativa a mais o vocábulo cataron, que significa sem mistura, puro, limpo. Ou seja, a catarão é impuro, com mistura, sujo.
apontando para o fato de, ao terem se rebelado, aqueles anjos perderam a sua santidade, tornando-se assim seres impuros, não tendo nenhum temor em buscar a pureza e a moralidade. Os demônios são moralmente impuros e, ao possuir a vida de alguém, sempre vai levar essa pessoa a uma vida de impureza e de imoralidade. Fique atento a isso. No tópico 8, eu leio que os demônios buscam influenciar os salvos para desviar aqueles que estão firmes na fé. Jesus, ao comparar Satanás a um ladrão, resumiu o ministério satânico em um tripé. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10, parte A. Entretanto, como só se rouba aquilo que se tem valor, além da matança e da destruição, a meta do diabo e seus anjos é roubar aquilo que mais precioso temos, a nossa salvação. Assim, uma das funções primordiais dos demônios é fazer com que os cristãos se desviem do caminho da vida. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. 1 Timóteo 4:1. Essa é a meta de Satanás, né? O diabo sempre vai buscar influenciar os salvos para desviar aqueles que estão firmes na fé. Ele vai sempre tentar roubar aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Por essa razão, nós precisamos, irmãos, estar firmados em Deus, focados, olhando firmemente para o alvo que é Cristo. Precisamos nos desembaraçar de todo o laço de pecado que tenazmente nos assedia, para que não venhamos nos afastar de Deus, apostatando da fé e assim obedecermos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Que possamos, estarmos atentos e vigilantes para que não venhamos a nos afastar de Deus e a nos deixar levar por aquilo que o diabo quer que façamos. No tópico 9, eu leio que o diabo ou os demônios promovem doenças. Ainda que saibamos que nem todas as enfermidades sejam de origem espiritual, a Bíblia registra que várias doenças têm esta origem, distinguindo as doenças naturais por mau uso do corpo ou por acidente das doenças de origem espiritual. Nós vamos estar lendo aí Lucas 3, do 11 ao 13. É necessário aprender a distinguir que há doenças realmente que o diabo ele coloca sobre a vida da pessoa e há outros tipos de doenças que não são de origem espiritual. E nós precisamos saber distinguir uma das outras. O texto aqui em Lucas 13 diz: E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, ou seja, doentes acometidos de várias enfermidades do corpo. Enfermidades, essas aqui, várias enfermidades do corpo, enfermidades pelo mau funcionamento do corpo, enfim. Enfermidades até mesmo da alma, de repente alguma dessas pessoas tinha. E aí segue, e tormentos, endemoniados. Aí já está falando de pessoas endemoniadas, epilépticos, paralíticos, e ele os curou. Então aqui nós vemos pessoas que tinham várias enfermidades, tinham tormentos, eram epiléticos, paralíticos, Jesus os curou. Esses doentes aqui,
esses epiléticos, os paralíticos, as pessoas que tinham várias enfermidades, até tormentos. Eram pessoas que tinham enfermidades relacionadas ao corpo. Só que, em meio a essa reunião, o texto diz: chegou ali, perdão, são dois textos. Essa passagem está em Mateus 4:24, né? Que fala de várias enfermidades, epiléticos, paralíticos, e Jesus os curou. Você vê aqui que Jesus os curou. Jesus não ordenou aqui aos demônios que saíssem do corpo dessas pessoas. Não. Jesus ele ordenou que a enfermidade batesse em retirada. Porque essas enfermidades eram de origem, vamos dizer assim, naturais. No outro texto, em Lucas 13, do 11 ao 13, nós vemos já uma enfermidade causada por demônio. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. É diferente do que várias enfermidades. Aqui a mulher estava possuída de um espírito de enfermidade que estava ali sobre a sua vida já há 18 anos. Ela andava encurvada sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Ou seja, aqui Jesus ele literalmente expulsou aquele espírito de enfermidade que aquela mulher vinha carregando em suas costas, fazendo até mesmo com ela vivesse uma vida encurvada. E ela foi liberta depois, após 18 anos, sendo possuída por esse espírito de enfermidade. Você conseguiu acompanhar aí atentamente essa lição? Chegamos à conclusão da mesma. E na conclusão eu leio: apesar de todas as características que abordamos hoje sobre os anjos caídos, em todas as ocasiões a Bíblia relata que eles se sujeitam ao poder de Deus. Entretanto, somos alertados a vigiar, pois muitos são por eles enganados, dominados e conduzidos à morte espiritual. Daí a importância da pregação do libertador evangelho pela Igreja de Cristo, porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Devemos, entretanto, além de nos fardarmos com a armadura divina, devemos nos organizar, pois enfrentamos um exército bem estruturado. Assunto este que abordaremos na próxima semana. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Chegamos ao término dessa lição e nessa lição de hoje nós aprendemos aqui algumas características gerais dos demônios que nos cercam, que estão sempre tentando nos destruir, estão sempre tentando nos tragar. Aprendemos que os demônios têm personalidade, aprendemos que eles têm inteligência, aprendemos que eles são sensíveis ao sofrimento, aprendemos que o demônio tem vontade própria, que são moralmente impuros, que buscam influenciar os salvos para desviar aqueles que estão firmes na fé e que, em alguns casos, eles também promovem doenças. Na conclusão, aprendemos que precisamos estar atentos, precisamos vigiar, porque o diabo ele sempre vai tentar nos enganar, nos dominar e nos conduzir à morte espiritual. Não podemos consentir que isso aconteça. Na próxima semana, nós vamos estar falando sobre a guerra no mundo angelical
e vamos estar entrando na segunda parte dessa lição. Eu espero que você se esforce para responder aí as 3 perguntas que nos servem para fixação. E a primeira pergunta aqui nos diz: existem doenças que são provocadas por demônios. Existem doenças que são provocadas por demônios? Sim ou não? Se sim, comente com base bíblica. Os demônios que possuem pessoas podem usá-las para falar através delas? Sim ou não? O que você aprendeu aí sobre isso nessa lição? Qual a postura que os salvos devem ter com relação aos demônios? Acabei de falar agora a postura que nós precisamos tomar em relação aos demônios. Temos aí um caça-palavras, e o versículo do caça-palavra é 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você aprenda com essa lição, mesmo ela sendo feita sem muita interação, sem muita interatividade da parte de vocês, pois, como disse, essa mensagem ela foi gravada um pouco antes para que não viéssemos atrasar o nosso calendário. Se caso você ficou com alguma dúvida, você pode lançar aí no comentário desse vídeo. Eu vou estar acessando, vou estar respondendo as suas dúvidas. E o meu desejo é que você aprenda com mais essa lição e que você possa estar vigilante quanto a essa questão, a questão dos demônios que estão ao nosso redor. O diabo também está, o diabo ruge como um leão, ele não é o leão é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, mas o diabo ruge como leão e ele sempre estará à caça de alguém para tragar. Que não sejamos nós, que não seja eu, que não seja você, que não sejam as nossas famílias, que possamos estar fardados para a guerra e que possamos estar atentos a toda e qualquer investida de Satanás. Deus abençoe, um excelente domingo, que você possa logo mais estar conosco. Culto de ceia do Senhor, não falte. Quero ver você lá logo mais, na Rua Pedra Branca, número 13. Esteja conosco, eu tenho certeza que será mais uma noite de derramar da glória, da unção de Deus sobre as nossas vidas, como foi a noite da semana passada com a realização do batismo. Na semana passada cumprimos com uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. Batizamos nossos irmãos. Essa semana vamos estar cumprindo com a segunda ordenança. Vamos estar ceando com o Mestre. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Espero te ver amanhã. Espero te ver hoje, logo mais, na Rua Pedra Branca. Faz assim com a mão, faz assim, tchau. Beijo no seu coração. Excelente domingo. Deus abençoe. A paz.